No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 4. Diz assim: disse-me ele, esse ele aqui é Deus, falou com um profeta chamado Ezequiel: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero fazer um comentário, quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E quero falar desse texto tão conhecido sobre o Vale dos Ossos Secos, que está na Bíblia, que foi exatamente uma visão de Ezequiel, o profeta. Mas eu não quero falar no sentido real, literal, dessa visão, porque foi uma visão profética e política também, aonde Ezequiel, que viveu há 500 e poucos anos antes de Jesus Cristo, ele teve essa visão e Deus mandou ele profetizar. E essa visão é alguma coisa que se cumpriu, na verdade, praticamente ainda no século XX, porque essa visão dos ossos secos, alguns teólogos dizem que era uma visão do holocausto, daquilo que deveria acontecer com o povo judeu, que foi massacrado e houve um genocídio na Segunda Guerra, todo mundo sabe, por parte do Hitler, que queria exterminar com uma raça. E depois então que se terminou a guerra, que os aliados entraram nos campos de concentrações. Todo mundo consegue ver isso através ainda da internet, de filmagens desse tempo, de 1945, aonde os judeus eram exterminados e eles estavam assim que nem ossos secos. Havia verdadeiras multidões de judeus abandonados, como ossos secos, mortos, esquálidos. E parecia assim que aquela nação nunca poderia resistir a tudo aquilo. E Deus então fez com que essa nação ressurgisse, da maneira como falou o profeta Ezequiel, e passou então essa nação a ter vida, com certeza se cumprindo, como muitos interpretam, esse texto do profeta Ezequiel. Mas eu não quero falar dessa situação que tem, sem dúvida alguma, um cunho histórico, profético e político. Mas eu quero falar com vocês nesta noite da capacidade que Deus tem de fazer essas restaurações, diga glória a Deus, de pegar situações aparentemente perdidas, situações estéril, completamente estéril, situações sem vida, e criar uma situação de vida, para mostrar para mim, para mostrar para você que para Ele e para Deus não existem situações perdidas, não existem situações que você então desista e abra mão achando que não tem mais jeito, porque Deus, quando coloca a mão, Ele faz haver vida em qualquer área da nossa vida, por mais estéril que ela esteja, por mais seca que esteja. Deus então, quando coloca a mão, claro, em sintonia com a gente, e quando nós o escutamos e nos deixamos envolver por Ele, influenciar por Ele, e procuramos fazer da maneira como Ele está mandando, toda e qualquer situação estéril se torna fértil, toda e qualquer situação de morte torna-se em vida. Por quê? Porque Deus tem esse poder. Ele tem a capacidade de fazer muito além de tudo aquilo que pensamos ou achamos, da maneira como o poder dele está agindo em nós e através de nós. As situações mais perdidas para você podem então serem achadas. Por quê? Porque Deus é todo poderoso e Ele pode todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus falou com o profeta Ezequiel e o levou numa visão
para um vale de ossos secos. E Ezequiel era aquele homem que estava vivendo num período também muito difícil. Ele foi uma das 8.000 pessoas que foram levadas cativas da terra de Judá para a Babilônia. E ele era um sacerdote de Zadok. Ele era um sacerdote. E Deus então o usava para falar com o povo. E as palavras que constantemente ele dava para o povo pareciam palavras de juízo, eram palavras de juízo. E depois então ele mudou o tom das suas profecias e começava então a passar esperança para um povo totalmente cativo, um povo que estava perdendo a identidade porque estavam exilados ou foram levados cativos, e aqueles que ficaram em Judá não tinham nenhuma perspectiva. Por quê? Porque a Babilônia chegou, o império poderoso, e dominou aquela região, fez de escravo aquele povo, levou todas as pessoas que viviam em Judá, que tinham uma capacidade intelectual realmente que poderia ser usada, e eles levaram cativos para servir no império babilônico, para serem lá úteis para poder fortalecer o império com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual. E o que eles deixaram em Judá foi somente os velhos, os doentes e aqueles que não tinham nenhuma capacidade de reação ou de tentar estruturar alguma coisa. E era uma situação muito desfavorável, porque parecia assim que eles viviam sem saída, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de serem restaurados e de viverem a glória que viverem em determinado momento das suas próprias vidas. E eles ficaram nessa situação durante 70 anos, porque eles não atenderam Deus naquilo que Deus queria e porque eles adoraram deuses estranhos. E um dia Deus, falando com Ezequiel, o colocou no meio de um vale de ossos secos. Mas era muitos ossos, parecia assim que era uma cova rasa, aberta, onde estavam ali muitos soldados que tinham morrido em batalha e que não tinham nenhuma capacidade mais de reviver para poder lutar, que não tinham mais nenhuma capacidade de reação. Olhando pelo lado humano das coisas, não havia nenhuma possibilidade. Era uma situação aparentemente sem volta, aonde não havia possibilidade de mudar aquela situação, de restauração, de mudanças. E Deus precisava falar com Ezequiel e dizer para ele que Deus tinha um propósito de pegar a situação mais aparentemente perdida, de pegar a situação mais estéril, a situação mais sem condições humanas de poder sobreviver e de poder realmente se erguer, para mostrar que ele tem poder, que ele tem condições. E Deus pegou e o colocou no meio dos ossos e perguntou para ele: Ezequiel, você acha que esses ossos podem reviver? Ele olhou, viu muitos ossos secos, e para não dizer que não achava, para não contestar Deus, e talvez numa atitude de reverência e de respeito, ele disse assim: Senhor, é tu que sabes, tu sabes. E Deus disse: pois é, então profetiza sobre esses ossos secos, disse Deus. Profetiza para que a vida venha para eles. E quando Deus deu a ordem, talvez ele meio sem jeito, meio incrédulo, com toda aquela situação aparentemente sem saída, mas impulsionado por Deus, a Bíblia diz que ele profetizou para que houvesse vida àqueles ossos. E Deus então começou a dizer: profetiza, Ezequiel, profetiza para que venha carne sobre esses ossos. E ele profetizou para que a carne enchesse aqueles ossos secos. E diz a Bíblia que a carne veio e encheu aqueles ossos secos. Deus disse: profetiza para que venham os tendões, os nervos, para que sejam colocados em cada lugar desses ossos e desse corpo que está se formando. E eu profetizo no Senhor que venham os ossos, que venham, ou seja, os tendões e os nervos, e sejam colocados em cada lugar. E na medida